Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 7. Título do capítulo: Capítulo _1_ Neblina _azul. Todas as luzes no quarto estavam apagadas. Tufos de fumaça branca de cigarro dançavam pelo ar. Em relação à nossa questão pendente, a luz do sol filtrava-se pela janela. Lá fora, tudo era banhado pelo brilho branco e ofuscante do meio-dia de verão. Os verões da República Federal de Gilead não eram tão breves quanto os do Reino Unido, devido à distância considerável em relação ao norte congelado. O deles era um verão em que as flores floresciam com toda a sua força, como se tentassem celebrar suas vidas curtas pelo maior tempo possível. Havia pétalas vibrantes até onde a vista alcançava, nas ruas, nos campos e até na frente oeste, todas exibindo sua vitalidade. O verde exuberante da vegetação havia se aprofundado tanto em matiz que quase parecia preto. Crescendo desafiadoramente, estendia-se em direção ao céu azul, que ostentava uma clareza única nos meses de verão. As silhuetas escuras sentadas na sala escura contrastavam estranhamente com a paisagem brilhante do lado de fora. Um homem, um oficial de olho único usando um tapa-olho preto, quebrou o silêncio. O uniforme cinza-ferro do seu lado esquerdo do peito estava adornado com uma barra de fita. Ele tinha cabelos pretos como azeviche e a cor dos olhos característica de uma das raças de puro sangue do antigo império, um ônix. Ele era o comandante da 177ª Divisão Blindada da Frente Oeste, Major-General Richard Altner. Outro oficial, também Major-General, com uma perna artificial e a insígnia da Força Aérea ainda pensa ao uniforme, respondeu às palavras de Richard enquanto soltava uma baforada de fumaça branca. Ele bateu as cinzas com os dedos grossos, deixando-as cair em uma bela bandeja de prata que repousava sobre a mesa de mosaico de madeira polida, de cor âmbar. A primeira divisão blindada do 86º Pacote de Ataque. O destacamento liderado pela Rainha Ensanguentada e o Ceifador Sem Cabeça. Eles acumularam um pouco demais de experiência. Ou talvez eu devesse dizer que viram coisas demais que não deveriam ter visto, disse o Major-General Altner sombriamente, para o que as outras silhuetas na sala sentiram. Os distintivos identificando autoridades de alto escalão do exército de Gilead brilhavam em todos os seus paletós. Eles eram os generais encarregados da Frente Oeste. Esses oficiais continuaram sua reunião confidencial, como se estivessem tentando se esconder do sol de verão. Devemos criar uma contramedida imediatamente. Felizmente, a ofensiva da Legião parece estar se acalmando por enquanto. Aparentemente, eles estão reorganizando suas forças. Se vamos fazer isso, agora é a hora. Até mesmo essas máquinas assassinas não podem se manter compostas após perderem 2 bases de produção e terem uma de suas unidades comandantes apreendida. O que é conveniente para nós. Isso nos dá tempo suficiente para implementar nossa contramedida. O 86º Pacote de Ataque. Uma força de ataque formada em torno do 86. Suas atividades superaram em muitas expectativas. Nos 3 meses desde o nascimento da unidade, eles derrubaram 2 bases da Legião. Eles expuseram a existência dos Sheepdogs e do Phoenix e ambos descobriram a realidade das unidades Entaur teorizadas e conseguiram subjugar várias delas. Eles gravaram dados de vídeo e trouxeram partes de amostra das unidades Veisel e Almirante na base da montanha Dragonfang. E na mesma operação, eles salvaram o Reino Unido de uma crise e até capturaram uma unidade comandante da Legião. Eles acumularam realizações que não tinham rival não apenas em toda a Frente Oeste, mas também por qualquer outra unidade entre seus aliados, o Reino Unido e a Aliança. The Merciless Queen, uma das silhuetas, cuspiu amargamente. A unidade comandante especulada para abrigar a consciência de Zelene Birkenbaum. Eu ouvi dizer que o que tornou possível sua captura foi aquele ceifador também. Tudo isso é muito problemático. Heróis não têm lugar neste mundo, afinal. Soldados devem ser vistos como peças substituíveis. A vitória na batalha não deve repousar sobre os ombros de um único herói. Não se preocupe. A única silhueta que tinha ficado em silêncio até agora, o chefe de gabinete da Frente Oeste, Comodoro William Renfried, abriu os lábios. Já coloquei algo em movimento. Acredito que você receberá o relatório em breve.
O Major-General Altner resmungou. Você trabalha rapidamente como de costume, Willen. Sua reputação como a lâmina assassina de Ehrenfried é bem merecida. O chefe de gabinete, Willen, o olhou com um sorriso sardônico. Ele exalava a atmosfera de uma espada militar fria e bem afiada. Você exagera, Major-General. Isso é apenas papelada. Tudo o que fiz foi assinar alguns documentos chatos e colocá-los na caixa de resolução. Ele deu de ombros de maneira exagerada. Em uma das mãos, segurava um cigarro, e na outra, materiais sobre a contramedida mencionada. Decidindo que não precisava mais do documento, seu ajudante, que estava de prontidão durante a troca, deu um passo à frente, aceitou o documento oferecido e voltou ao seu lugar perto da parede. O ajudante de Willen vinha de uma longa linhagem de servos que haviam servido sua família por gerações. Ele sempre se escondia nas sombras até ser necessário, aparecia ao lado de seu mestre um momento antes de ser chamado e voltava ao seu lugar nas sombras enquanto fazia o que precisava ser feito. Essa diligência era o resultado de sua criação. Este ajudante, ainda bastante jovem, retornou ao seu lugar sem mais palavras. Sua atuação impecável não recebeu elogios dos chefes de gabinete nem dos outros oficiais presentes. Antes da fundação da Federace, todos eles eram nobres de alto escalão no Império e estavam acostumados a ver ajudantes e servos como aqueles que permaneciam fora de vista. Os ajudantes em si não precisavam de reconhecimento, exceto pelas palavras que seus mestres lhes davam no final de cada dia de trabalho. Eles eram sombras, não para serem reconhecidos. Se alguém oferecesse palavras de elogio, isso simplesmente mostraria que eles estavam sendo muito conspícuos e, portanto, falhavam em suas funções. E assim, os oficiais imediatamente esqueceram a existência do ajudante e continuaram sua conversa como se nunca tivessem sido interrompidos. O ajudante não demonstrou nenhum sinal de desagrado com esse fato. Ele permaneceu tão inexpressivo quanto uma boneca durante todo o seu dever, respirando o mais silenciosamente que podia. No entanto, seus olhos negros lançaram um olhar fugaz para o documento que o chefe de gabinete acabará de lhe entregar. Nos 10 anos em que a Guerra da Legião havia ocorrido, não havia necessidade de a Federace atualizá-lo, e, portanto, sua capa estava bastante velha e desgastada. Era um documento que parecia ser o pior possível para esta extravagante, mas ligeiramente sombria, sala na sede da Frente Oeste, cheia de fumaça e oficiais severos da Federace. Mesmo em suas mãos, parecia se destacar com sua capa aberrante com texto frívolo. Guia de Turismo da Aliança de Walde. Olhando para ele, o ajudante pensou. Então, em outras palavras, essas crianças viram um armazém cheio de esqueletos no acampamento da República. Eles tiveram que subir um penhasco ao longo de uma estrada formada com os restos mortais de seus aliados. Esses jovens soldados tiveram que enfrentar uma visão horrível após outra, e os adultos tentaram acalmar suas mentes perturbadas enviando-os de férias. Por que o chefe de gabinete e os outros oficiais precisam passar a pausa para o cigarro fingindo ser um bando de mestres do mal tramando algo terrível? Tal foi o solilóquio exasperado e silencioso do ajudante. Jeff, solilóquio é o mesmo que monólogo. Eu posso. À medida que corriam com pernas jovens e bem proporcionadas, seus pés descalços ecoavam contra o chão de mármore. A luz refletia na pele ligeiramente bronzeada, mais pálida, característica de garotas de sua idade. Voar! Levantando a voz em um grito animado, algo bem diferente de seu comportamento usual, Kurena mergulhou na piscina. Uma fina névoa de água quente subiu à medida que ela avançava. Era difícil ver o fundo de pedra verde da piscina através da água vaporosa, mas era profundo o suficiente para mergulhar sem problemas. Kurena submergiu-se até que apenas a parte superior de sua cabeça estivesse acima da água. Em seguida, ela levantou o rosto acima da superfície antes de espalhar os braços e aproveitar um tranquilo flutuar. Uau! Está tão quente! Frederica, que estava na zona de respingos de Kurena e não conseguiu evitar a água a tempo, franziu adoravelmente a testa. Kurena! Onde estão suas maneiras? Você é uma adulta, não é? Mas é a minha primeira vez em um banho tão grande. Sim, eles estavam em um banho.
Mas a palavra banho não pode refletir adequadamente a imensa escala deste complexo luxuoso. Ele foi construído há muito tempo, como parte da vila de um imperador, e a estrutura abobadada era facilmente grande o suficiente para acomodar uma pista de esportes inteira. O chão estava coberto de mármore antigo bem polido. Blocos de construção feitos de vários tipos de pedra foram meticulosamente colocados juntos, criando um padrão geométrico multicolorido no chão. O próprio banho foi escavado em forma retangular e poderia facilmente ser usado como uma piscina competitiva. Sua superfície foi esculpida a partir de um monólito de mármore maciço, e, para a surpresa de todos, não havia costuras no fundo da piscina, o que significa que ela foi criada a partir de um único bloco de mármore. A resposta sobre quantas mãos humanas e cavalos eram necessários para carregar um bloco tão gigantesco de mármore até uma montanha íngreme nos tempos antigos permaneceria um mistério. No meio do banho, como que para dividi-lo ao meio, havia uma linha de esculturas de pedra, com a escultura do imperador colocada bem no centro. Ao lado dela, havia estátuas de ninfas, cercadas por cestas de flores em pleno florescer que adicionavam um aroma agradável ao vapor. E além de tudo, além do vapor e das estátuas, havia uma vista incrível e grandiosa das montanhas. Cada uma delas estava coroada por neve e usava um manto verde de árvores de coníferas com punhos de névoa prateada. Ficavam ali, compostas como dragões antigos, repousando ao lado do Monte Virmes como vassalos obedecendo à sua rainha, com um céu deslumbrante servindo como pano de fundo para suas belas cristas. Embora esta instalação estivesse equipada com tecnologia de ponta, grande parte de seu interior manteve o design elegante e extravagante dos tempos antigos. Esta janela oferecia uma visão clara deste local próspero. A majestade desta terra de picos enevoados provavelmente não havia mudado nos últimos 1000 anos. Sua magnificência era eterna. Eu entendo seu desejo de se divertir neste lugar, mas, Frederica soltou um suspiro exagerado. É realmente incrível. Isso não é tanto um banho, mas sim uma piscina aquecida. Anju falou enquanto entrava na água com movimentos elegantes e reservados, que pareciam deliberadamente contrastar com o salto de Kurena. Cuidando de seu cabelo, que ela tinha amarrado para que não molhasse, ela esticou seus braços esguios. Sim, é agradável. Está um pouco morno, mas é a temperatura certa para um banho relaxante. Eu acho que é chamado de água termal? Eles extraem essa água quente de uma fonte geotérmica na montanha. E no passado, tudo isso pertencia a um único imperador. Você acredita nisso? Michi lamentou enquanto mergulhava a água turva com as mãos. Ela olhou vagamente com seus olhos orientais de um preto profundo para o alívio esculpido na cúpula de rocha. Quantas pessoas cabem neste lugar de uma só vez? Isso nos faz pensar, não é? Embora eu acho que seja um jeito comum de pensar. Annette falou, apoiando as costas contra a borda da banheira, onde um relevo de videira de rosa tinha sido esculpido, provavelmente para evitar que os hóspedes escorregassem. Seus olhos prateados observaram a área, acompanhando as várias dezenas de outras garotas tomando banho ou brincando na água do balneário. Era a primeira divisão blindada da 86ª Força de Ataque, composta pelos primeiros 100 ou mais 86 a se juntarem. E essas garotas eram as sobreviventes desse grupo. Elas estavam no lado direito do balneário, que era dividido pela coluna da estátua. Mas mesmo com tantas delas em apenas uma metade do banho, ainda havia bastante espaço. Shiden, que estava deitada perto dela, penteava o cabelo vermelho molhado e deu de ombros. Bem, se a princesa Annette começar a se chamar de plebeia, nós, 86, teremos ainda menos espaço para ocupar, né? Devo te lembrar que no momento eu estou praticamente sem casa. Enquanto isso, vocês foram adotadas por altos funcionários do governo, mesmo que apenas no papel. Sua posição social provavelmente é mais alta que a minha agora. Annette respondeu com sarcasmo à brincadeira de Shiden. Os 86 eram oprimidos, e os Palba eram seus opressores. Mas essa linha ficou borrada dentro do pacote de ataque, e cada vez mais pessoas de ambos os lados se acostumaram a se chamar pelo nome. E falando de outros Alba, Annette virou-se, olhando para o arco de azulejos do mosaico localizado na entrada do banho. Parado ali estava uma única silhueta tremendo como um cervo recém-nascido.
Lena, não fique aí parada, entre. Lena se assustou e recuou ao ouvir seu nome. Rapidamente, ela se escondeu na sombra de uma das estátuas que carregava cestas. Mas uma estátua antiga feita à imagem de uma garota era muito pequena e esguia para uma pessoa real se esconder atrás. Mas Lena conseguiu fazer isso, com um nervosismo que mal conseguia conter. Afinal, não estou acostumada a ver outras pessoas tão expostas. Ela fez sua educação e treinamento para o Exército da República enquanto morava em casa e não tinha experiência de vida em dormitórios. Mesmo na federacia, Lena tinha um banheiro pessoal ligado ao seu quarto na base. E embora tivesse usado chuveiros públicos algumas vezes durante a ofensiva em grande escala e quando recebia ajuda da federação, eles ainda tinham cabines separadas. Nunca antes ela tinha andado por aí com tanta pele exposta, e certamente não em um espaço aberto cheio de outras pessoas. Annette simplesmente bufou com seu problema. Em seu nervosismo, Lena continuava a se mexer e a esfregar as coxas, resultando em uma visão muito mais sensual do que ela provavelmente pretendia. Annette realmente queria que ela parasse. Ela podia sentir que uma porta para outro mundo estava prestes a se abrir. E você acha que eu sou? Além disso, usar trajes de banho é obrigatório aqui. Não é como se estivéssemos nus, então acho que você não precisa ficar tão envergonhada. Bem, sim, mas este lugar está à vista de todos. Cercando o banho e as estátuas havia um agrupamento de antigas colunas, e além delas havia uma vista das picos de montanha cobertos de neve. Em outras palavras, não havia nada para impedir a visão deste banheiro de fora. Afinal, este local era originalmente uma vila do imperador de Giat, e aqueles de descendência imperial não viam seus servos ou o povo como iguais. Como tal, eles não se envergonhavam de serem vistos tomando banho por seus servos, da mesma forma que alguém não se sentiria envergonhado em ficar nu na frente de um inseto. Pior ainda, por que medidas adicionais foram tomadas para tornar a visão de dentro do banheiro clara e impressionante? A visibilidade de fora também era muito boa. Claro, se as janelas fossem completamente transparentes, o ar no banheiro seria mais frio, então elas eram feitas de vidro duplo isolante. Mas elas foram projetadas para não embaçar muito facilmente devido ao vapor, então a visão ainda era bastante clara. Essa vista do local significava que qualquer um que olhasse teria que fazê-lo do outro lado da montanha, mas isso fez pouco para aliviar a ansiedade de Lena. E bem, eles estão bem ali. Sim, mas estamos usando trajes de banho. Annette resolutamente derrubou os argumentos de Lena antes de sorrir repentinamente para ela. E apesar de toda sua timidez, você escolheu um traje de banho bastante ousado. É o que compramos juntas antes? Ah, Annette. Annette sorriu amplamente para ela. O que aconteceu? Vá em frente e mostre. Como você disse, ele está bem ali. Annette. As bochechas coradas de Lena ficaram ainda mais vermelhas com as provocações de Annette. Cordões brancos estavam amarrados na parte de trás e na cintura do novo biquíni de Lena. Quando Gretchen informou sobre o evento e disse para elas trazerem trajes de banho para o balneário, Lena tirou o dia de folga com Annette, Kurena, Anju e Shiden, e elas foram comprar alguns. Elas gritaram, tagarelaram e compararam as figuras. Foi um passeio divertido, mas Lena também estava ansiosa para realmente usá-lo durante a viagem. Com esse objetivo, ela comprou o que lhe pareceu o traje de banho mais apropriado para hoje. Mas isso não significava que ela tinha escolhido intencionalmente um traje de banho ousado. E além disso, Annette comprou seu próprio traje de banho após muita deliberação. O dela era um biquíni laranja que contrastava com sua pele naturalmente pálida e seu cabelo prateado. Kurena, que flutuava na água próxima, escolheu um biquíni verde esmeralda com um top sem alças, que acentuava suas coxas e seu peito. O traje de banho de Anju era azul claro e, surpreendentemente, cobria completamente o peito abaixo do pescoço e parava logo abaixo do busto. No entanto, ele grudava na pele, exibindo a curva de seus seios. Frederica, em uma tentativa adorável de parecer mais madura, usava um biquíni infantil preto e frisado. Michi usava um biquíni vermelho e dourado que acentuava seus ombros como uma homenagem às suas raízes orientais. E, como se contrastando com o tom de pele de Michi,
O traje de banho de Shiden mostrava ousadamente seus atributos como a membra mais desenvolvida do grupo com a pele mais escura. Era um pequeno biquíni preto que não deixava muito à imaginação. E assim, Lena pensou, não era como se a escolha do seu traje de banho fosse particularmente ousada ou erótica em comparação com as outras. Trajes de banho são naturalmente projetados para mostrar as linhas do corpo, e ela sabia que iriam para um banho quente, então ela escolheu deliberadamente um que deixasse sua pele o mais exposta possível. A ideia de que ela poderia ser vista assim, ou melhor, o que ele poderia pensar se a visse, não tinha passado por sua mente. Não é como se eu quisesse que ele me visse assim. Eu não estava pensando nisso. Mas Lena conseguiu reunir sua coragem e, depois de dar um breve aceno, deu um passo vigoroso, só que... Ai! Por ter avançado com entusiasmo demais, o pé de Lena pousou bem em cima de um sabonete, feito em um tom de amarelo cítrico, especificamente para que fosse fácil de ver, e ela escorregou. Ah, Lena, você está bem. Ai, ai. Ah, espera, espera, Lena, não se levante. Os cordões se soltaram. Os cordões se soltaram. Hein? Não. Que quais cordões? Você está muito apertada, Sua Majestade. Você pelo menos poderia amarrá-los direito? Ah, pare de se debater, vou amarrá-los para você. Caramba! Sabe, pessoal. Ouvindo os gritos que vinham do outro lado da estátua do imperador, Theo resmungou com um suspiro. Sua consciência continuava sendo atraída pelo som da água respingando, mas ele se forçava a não olhar. Eu meio que estava acostumado com isso desde o setor 86. Honestamente, era apenas uma questão de tempo com a Kurena. Mas sério, estou no meu limite. Eles não poderiam ficar mais quietos? Ou pelo menos escolher as palavras com mais cuidado antes de gritá-las. Não é como se não existíssemos só porque eles não podem nos ver, murmurou Raiden, seu olhar fixo no teto. Rito já estava vermelho como um pimentão apesar de ter entrado na água há pouco tempo, e Dustin cobriu os olhos com a mão. Marcel cantarolava uma música militar da Federação para si mesmo com a voz trêmula, desesperado para abafar as vozes das meninas. A presença dos meninos provavelmente deixava óbvio, mas eles estavam em um banho misto. As estátuas que dividiam o banheiro não estavam lá para atuar como uma partição. Elas eram apenas para decoração. Então, se os meninos simplesmente se virassem, perceberiam que a área que as meninas estavam ocupando estava a uma curta caminhada de distância. Se eles se levantassem, conseguiriam ver tudo além das estátuas. As áreas de lavagem entre as estátuas eram para todos, é claro. Aliás, a esfera cultural das regiões do norte do continente, que incluía este hotel e a Federação, muitas vezes tinha banhos que ofereciam banhos mistos com trajes de banho. Como tal, as meninas naturalmente ocupavam o lado direito da estátua do imperador, mas os meninos eram forçados a sentar do lado esquerdo, paralisados de medo. No setor 86, as meninas tinham uma taxa de sobrevivência muito mais baixa do que os meninos, e aqui também havia menos meninas do que meninos. Mas mesmo com o banho sendo grande o suficiente para acomodar um bombardeiro a jato, de alguma forma ele parecia extremamente apertado com metade do banho ocupada pelas meninas. A atmosfera estava além do desconfortável, e os meninos tinham expressões complicadas. Deixando de lado Yuto, que tinha uma expressão em branco na maioria das vezes, até Shin, que raramente reagia a muitas coisas, e Vika, que era completamente incapaz de ler o clima, estavam completamente em silêncio. A atmosfera era insuportável. Eu estou tecnicamente de serviço, então é diferente para mim. Mas vocês todos estão de férias. Não consigo ver como isso é relaxante, disse Vika. Da próxima vez, devemos trocar de horário com elas. Mas trocar de horário com as meninas não era uma solução confiável. Shin tinha a sensação de que tentar fazê-lo com Lena, na verdade, faria com que ele a encontrasse em vez disso. E isso levou a outro pensamento. Foi então que Theo olhou para Shin com um sorriso malicioso e malicioso. Ainda está vivo, Shin? No que está pensando, cara? Cala a boca. Os olhos de Theo estavam fixos em Shin, que permanecia absolutamente em silêncio e se recusava a olhar para ele.
Os vestiários deste banho eram todos cabines. E como este era um banho misto, a saída dos vestiários levava diretamente ao banho. Como tal, havia apenas uma saída. E foi lá que Shi havia esbarrado em Lena, completamente por acaso. Para reiterar, todos eles eram obrigados a usar trajes de banho. Os dois deles de modo algum estavam nus. E não era como se os alojamentos no setor 86 mostrassem algum respeito pela separação entre os sexos. Tendo vivido lá por anos, os 86 haviam desenvolvido algum grau de imunidade para ver o sexo oposto nu. Esse era o caso de Shi e Tel, pelo menos. Mas Lena não era uma 86. E pior ainda, ela não tinha irmãos do sexo masculino e perdeu o pai quando era muito jovem. Ela cresceu como uma menina rica e protegida, com sua única amiga próxima de sua idade sendo Annette. Naquele momento, Lena congelou. Shin ficou sem palavras. E então, Lena ficou vermelha até as orelhas, gritou incoerentemente e correu para o outro lado do banheiro. Foi um grito bastante impressionante, na verdade, ecoou por toda a instalação. Essa era a razão fundamental pela qual Lena estava tão envergonhada. Ela havia se dado conta de que estava cercada por membros do sexo oposto de trajes de banho, e ela mesma estava andando essencialmente com metade do corpo nu. Shin, por outro lado, ficou muito chocado com seu repentino rubor e correr para longe gritando. Como tal, ele estava mais silencioso do que o habitual desde então. Ou, talvez a fonte desse silêncio na verdade não fosse choque. Então era um biquíni de amarrar, né? Cala a boca. Shin retrucou imediatamente. Ele tentou afastar essa imagem de sua mente. Ou melhor, ele estava tentando não lembrar. Se ele não se contivesse conscientemente, a memória voltaria à tona. Ele aparentemente deu uma boa olhada naquele momento. Lena é bem ousada também. Quem se importa? Eles eram grandes? Em menos de um segundo, os olhos vermelhos de Shin se tornaram tão intensos que pareciam prontos para queimar um buraco no rosto de Tel. Sem perder um segundo, Shi agarrou Tel, que não conseguiu evitar sua captura, pela cabeça e o mergulhou à força na água. As meninas ouviram subitamente o som de respingos vindo do outro lado da escultura, onde Shin e os outros meninos estavam. Vai! Caramba, Shin, eu sei que aquela foi minha culpa, mas pare de recorrer à força letal à toa. Minha mão escorregou. Que desculpa clichê e monótona foi essa? Pelo menos tente inventar algo mais convincente. Tel, não provoque ele. Ele não tem limite quando se trata desse tipo de coisa. Não, não. Isso é bastante divertido, então gostaria de ver até onde ele pode ir. Seja um sacrifício nobre, rica. Uau, Vika, o que diabos? Eles podiam ser ouvidos provocando uns aos outros e discutindo de brincadeira do outro lado das estátuas. Acho que os meninos estão se divertindo também, disse Annette, franzindo a testa. É enquanto eles estão felizes, murmurou Lena, submersa na água até a boca depois de ter prendido sua armadura frontal no lugar. O fato de que podiam ouvir Shin e os meninos tão claramente fez Lena se preocupar que seu próprio alvoroço anterior pudesse ter chegado aos ouvidos deles também. E se acontecesse? Eles me ouviram durante um momento tão embaraçoso. Que vergonha! Olhando para as duas, e para Anju, que estava entre elas, Shanna virou a cabeça de lado. Hey! Enquanto as três a encaravam com questionamentos, Shanna olhou de uma para outra antes de abrir os lábios. Vocês estão todas em ordem de tamanho. As três trocaram olhares com essas palavras. Tamanho não parecia se referir ao comprimento do cabelo delas. Não era altura também, já que Anju era mais alta. Isso significava. As três, assim como o restante das garotas por perto, olharam para seus seios individuais, envoltos em tecido colorido e flutuando na água vaporosa. Depois veio um momento de silêncio, após o qual todas as garotas se levantaram e começaram a comparar seus tamanhos de busto. Ah, eu sou maior do que Anju, mas menor do que Lena. E eu sou maior do que Annette, mas menor do que Shanna. Uau! Impressionante, Shiden. Não dá para superar você. Quem você está chamando de pequena? Eu sou uma média.
Isso mesmo. Se a Net é pequena, o que isso faz de mim? Eu já sabia sobre Kurena, mas até Lena é maior do que eu. Ah, estive tentando não deixar isso me afetar, mas é tão frustrante. Essas coisas só atrapalham. Dói quando se movem muito, principalmente em batalha. E elas só esquentam no verão. E são um pesadelo para os meus ombros. Silêncio, tolos. Por que todos insistem em me tirar do sério? Isso é uma afronta. Um ataque pessoal, gritou Frederica, sentindo-se excluída. Silêncio, Ananzinha. Volte quando tiver algo a acrescentar à conversa. A animada conversa continuou enquanto as meninas se organizavam por tamanho. Havia algum ponto em tudo isso? Quem poderia dizer? Certo, vamos ver o que você tem, Lena. Caramba, são enormes. O que você come para ter um par desses? Hã? Pare com isso, não me empurre. Ouça aqui. Lena protestou enquanto tentava se livrar das processadoras que a empurravam por trás e a colocavam perto de Shiden e Kurena. Ela falava desesperadamente com as meninas segurando ambos os braços dela. Eu sei que estamos de férias, mas vocês estão sendo muito despreocupadas. Nós podemos ter o hotel inteiro alugado, mas, bem ao lado de nós. Shin estava do outro lado da estátua do imperador, perto o suficiente para ouvir suas vozes e até mesmo vê-las, se ele se levantasse. Os garotos estão bem ali. Então, por favor, age um pouco mais modesta. Sim, escute-a. Realmente queremos que vocês parem, Theo gritou, incapaz de aguentar mais as palhaçadas das meninas. Infelizmente, Lena foi a única que parecia ouvi-lo, ou melhor, a única que escutou. As risadas claras e agudas das meninas ecoaram no teto. Eventualmente, uma idiota escalou a estátua do imperador e esticou o rosto para fora. Ouvi vocês alto e claro, rapazes. Mas, lá no fundo, vocês estão morrendo de vontade de dar uma espiadinha, certo? Era Shiden, acenando com um sorriso radiante que se assemelhava ao seu habitual sorriso de crocodilo. E embora não pudessem negar que queriam ouvir mais do que as meninas estavam falando, também era uma questão de educação comum fingir que não estavam. E assim eles tentaram desesperadamente ignorá-la. No entanto, o próprio assunto da discussão das meninas estava agora pendurado pesadamente sobre a coroa de louros no topo da cabeça do imperador, efetivamente estendido diante deles, dois lembretes pesados das coisas que eles estavam tentando ativamente não pensar. Vamos lá, pessoal. Onde estão os meus aplausos? Pelo menos assobiem ou algumas bah. Antes que Shiden pudesse terminar sua frase, Shin pegou um balde e jogou nela, atingindo-a em cheio na testa. Seus dedos soltaram a estátua do imperador, e ela caiu de volta na água com um grande splash. Ele agiu rapidamente depois que ela apareceu, deixando Raiden dividido entre choque e exasperação. O fato de ele ter lançado seu ataque assim que a avistou era impressionante por si só. Mas... sério, cara. Shiden é a única pessoa a quem você não mostra absolutamente nenhuma misericórdia. A voz tranquila e calma de Shanna chegou até eles por trás da estátua. Desculpe, Shin. Dar atenção a Shiden em momentos como este a deixa animada, então ignore-a. Shiden permaneceu completamente submersa, murmurando suas reclamações até a superfície. Eles não conseguiam entender o que ela estava dizendo, naturalmente, mas provavelmente era algo ao longo das linhas de vou te mostrar animada. Durma com um olho aberto. Todos os presentes esperavam que ela se acalmasse em breve. Mas considerando tudo, eu realmente achei que os dela eram bem grandes, Marcel murmurou enquanto olhava para uma direção aleatória. Deixando de lado o maior revelador, o peito de Shiden era tão grande que ela conseguia chamar a atenção mesmo usando seu uniforme, e até seu casaco de panzer. O casaco de alta resistência era parcialmente à prova de balas e projetado para resistir a altas forças G durante operações intensas. O fato de a curvatura de seu busto ser visível mesmo sob um material tão denso era simplesmente incrível. A ideia pareceu ter mexido com Marcel, porque ele cerrou os punhos animadamente. Quer dizer, caramba! Os caras adoram peitos grandes. Você já viu estátuas de deusas?
Sabe o que todas elas têm? Isso mesmo! Peitos enormes! Tenho que discordar de você aí. Na minha opinião, eles são os melhores quando cabem perfeitamente na palma da sua mão. Uau, Yuto, não esperava que você entrasse na conversa. E sério, mude sua expressão facial de vez em quando, certo? Especialmente durante uma conversa como essa. Dustin. Pensando bem, não preciso te perguntar. Mas e você, Nozen? Acho que agora é um bom momento para perguntar. O que você quer dizer com isso? Gritou Dustin. O tamanho não é tudo. Mas só porque elas não se importam com a nossa presença não significa que devemos falar sobre isso enquanto estão por perto, disse Shin. Você diz isso, mas você também deveria tomar cuidado, Shin. Tenho certeza de que você afundou a pobre Kurena com esse comentário. Quero dizer, literalmente a afundou. Com isso, Raiden lançou um olhar lateral para Kurena, flutuando na água e espumando na boca, como se tivesse sido atingida por uma bala perdida. Shin a ignorou em grande parte, embora um pouco de culpa tenha se instalado em seu rosto. Bem, você está no caminho certo. Provavelmente deveríamos voltar a esse tópico durante um bate-papo noturno, por mais clichê que seja. Então você está me dizendo que está ansioso para falar sobre garotas até tarde da noite, príncipe. Rito gemeu como se seus sonhos tivessem sido impiedosamente pisoteados. Vika o ignorou, mas outra idiota logo apareceu, afastando-se da parede onde estava encostada. Deixem comigo, Sua Alteza. Mesmo sendo incompetente, eu, Lerche, sairei em busca de um tópico adequado para vocês discutirem, hein? Vika pegou rapidamente o balde que havia atingido Shiden anteriormente e o jogou silenciosamente na testa de Lerche. Fiéis à sua formação como príncipe de um país militante, ele lançou um arremesso rápido incrivelmente forte, executado com forma perfeita. Cala a boca, criança de 7 anos. Você nem sabe do que está falando. Lerche acocorou-se e segurou o ponto onde a pancada a atingiu, apesar de ser incapaz de sentir dor. Ela se destacava no banho porque estava vestida com seu uniforme como de costume. Os 86 já estavam acostumados a vê-la, mas Lerche não era humana. Ela era um componente de drone em forma humana. Ela poderia parecer uma garota viva e respirante, mas o interior de seu corpo era mecânico como o de um Feldris. Ela não era completamente à prova d'água e, portanto, não podia entrar na água, então ela estava de pé no canto do banheiro, segurando uma bandeja com toalhas extras, sabão e um jarro cheio de uma bebida gelada, além de gelo. E embora fosse completamente irrelevante, os garotos não puderam deixar de se perguntar sobre como os corpos das Sirins eram projetados, com exceção de suas cabeças. Suas cores de cabelo e os cristais de nervos quase na testa parte, seus rostos eram indistinguíveis dos humanos, mas se não fossem diferentes de mulheres reais sob suas roupas, também seria bastante, assustador. Palavras um mês atrás no Reino Unido. As palavras que ele proferiu. Não me deixe para trás. Ele tinha que encarar os fatos. Ele tinha que parar de fechar os olhos para a verdade. Ele tinha que admitir que enfrentou seus verdadeiros desejos de frente. Que percebeu o que o permitiria continuar vivendo, mesmo que fosse uma mentira. Seus sentimentos por Lena. O pensamento deixou Shin desconfortável, e ele deixou sua cabeça bater no travesseiro. Não era uma emoção com a qual ele estava familiarizado, o que tornava muito mais difícil lidar com ela. Isso o deixava em um estado de inquietação, agitação. Ele não sabia o que fazer consigo mesmo. Ele tinha medo, não havia dúvida disso, e não conseguia dar o próximo passo. Se alguém o chamasse de covarde por isso, ele não teria escolha a não ser concordar. Durante os dias que passaram estudando durante o tempo livre, ele tinha a intenção de falar com Lena sobre isso várias vezes, mas no final, não conseguiu dizer nada. Lembrar de sua inação só o deixava mais deprimido. Shin não sabia exatamente quando começou a sentir dessa maneira. Sem perceber, ela tomara residência permanente em seu coração. E quando se reencontraram e começaram a lutar juntos no mesmo campo de batalha, o lugar que ela ocupava gradualmente cresceu. Até o ponto em que ele não podia mais se enganar. E uma vez que ele se tornou ciente dessa emoção, não podia mais voltar a ser ignorante. Revirando suas memórias,
ele percebeu que tudo o que havia feito era egoisticamente empurrar seus desejos para as mãos dela. Lembre-se de nós. Continue vivendo. Não me deixe para trás. Ela atendeu a todos esses desejos, e ele sentiu que não podia mais se aproveitar de sua bondade. Eu quero te mostrar o mar. Quero ver o mar, com você. E agora que ele percebeu para quem ele realmente fez esse desejo. N. Mas mesmo assim, esse desejo era o desejo egoísta de Shin. Lena poderia rejeitá-lo, afinal. Ei, Shin. Além disso, por toda a ajuda que ela lhe deu até agora, ele não tinha nada a oferecer em troca. Sendo esse o caso. Ei, idiota, estou falando com você. Shin se assustou e olhou ao redor, apenas para seus olhos se fixarem em Raiden, que aparentemente havia voltado para seu quarto em algum momento. Ele estava parado na frente da porta, fazendo uma expressão que Shin nunca tinha visto antes. Ele parecia exasperado e irritado ao mesmo tempo. Como se tivesse sido forçado a engolir algum tipo de sobremesa que detestava profundamente. O que? Sabe, disse Raiden, soltando um suspiro pesado. Você realmente mudou, cara. A indústria alimentícia da Aliança era complementada com substitutos sintéticos e vegetais cultivados com aceleradores de crescimento artificiais. Mas, dado que eles já dependiam das fábricas de produção para compensar seu suprimento de alimentos antes da guerra, a qualidade era comparativamente muito boa. Uma vez que o Estado confiava no comércio para alimentar seu povo desde tempos imemoriais, sua culinária tinha uma mistura de estilos. Isso resultou em sabores que eram uma combinação das regiões centro-norte do continente, bem como do sul. Os 86 Helena ficaram bastante impressionados com os pratos incomuns que lhes foram servidos e comeram felizes seus jantares. Os garçons em cada mesa os observavam com sorrisos satisfeitos. Assim como a Federação, e em contraste com a República e o Reino Unido, a Aliança preferia café a chá. Eles saborearam xícaras de um substituto de café, que tinha um aroma diferente do que conheciam na Federação, junto com a sobremesa e soltaram suspiros de contentamento. Foi então que uma sombra prateada parou na entrada do grande salão onde eles estavam comendo. Está na hora, pessoal. Cabelos loiros curtos e lábios pintados de um vermelho brilhante. Contrastando com os adolescentes que enchiam a sala, Gretchen usava um uniforme prateado distintivo. A atmosfera imediatamente ficou tensa quando algumas pessoas se levantaram em resposta ao seu chamado. Lena foi uma delas. Ela fez um aceno para a mesa e levantou-se. Conforme caminhavam, Anju, Kurena e Frederica chamaram por ela. Boa sorte lá fora. Faça o seu melhor. Não se esforce muito. Ela voltou ao seu quarto, abriu o armário e encontrou seu baú. Destrancando, ela pegou um certo conjunto de roupas e as vestiu. Ultramarino com bordas douradas, o uniforme da República. O traje de soldado que ela não vestia há mais de um mês, desde que suas férias começaram. Vestir isso pela primeira vez em tanto tempo a fez mudar de marcha naturalmente. Penteando seus cabelos prateados para trás, ela saiu do quarto com Annette, que usava o mesmo uniforme. Eles desceram para o saguão do hotel, onde encontraram Gretchen, que os aguardava com Shin, Vika e Lerche. Cada um deles estava vestido com seus respectivos uniformes. Azul aço, violeta escuro e vermelho. Desculpe pela espera. Não se preocupe. Vamos lá então. Curvando seus lábios famosamente vermelhos em um sorriso, Gretchen virou-se e liderou o grupo para fora. Lena e Annette a seguiram de perto, com Shin e Vika atrás delas e Lerche fechando o grupo. Eles pararam diante de um par de portas duplas. Um porteiro, que também fazia o papel de carregador, estava lá, vestido em um elegante uniforme antiquado. Ele os saudou com uma saudação exemplar que contrastava com seu traje antes de abrir as portas para eles. Isso foi mais um lembrete de como a Aliança era um estado de serviço militar universal, onde homens e mulheres eram igualmente recrutados para o exército. No alpendre, encontraram um grande veículo esperando por eles. Estava pintado em cores de camuflagem de oliva e marrom fuliginoso, como a floresta. Tanto nas portas dianteiras quanto traseiras havia o emblema de uma cabra da montanha, com seus chifres apontando orgulhosamente para o céu.
O motorista e seu assistente saíram do veículo e abriram as portas do banco de trás, convidando Lena e os outros a entrar. Este era um veículo para transportar pessoal e suprimentos fora do alcance do fogo inimigo. Ele tinha espaço para pelo menos 10 pessoas. As portas se fecharam e o motor logo rugiu para a vida. O veículo se afastou suavemente. Olhando para fora, viram Theo afastar a cortina da janela para acenar-lhes adeus do outro lado do vidro escurecido. Peço desculpas por tê-lo chamado aqui para ajudar, Tenente-Coronel Idinaro, Capitã Ouzen. Normalmente, não pediríamos pessoal de combate para nos ajudar aqui. Não se preocupe. Como a maioria das cidades da Aliança foi construída ao longo das áreas planas entre suas montanhas, uma pequena viagem foi o suficiente para que o campo de visão deles fosse obstruído pela vegetação. Com exceção da luz da lua, não havia nada para iluminar as árvores, cujos topos em forma de lança apontavam para o céu noturno. Quando a escuridão envolveu o veículo, Gretchen abriu os lábios para falar, e Shin simplesmente balançou levemente a cabeça. Lena e Annette estavam indo apenas como testemunhas, mas aqueles que foram convocados para desempenhar um papel no que estava por vir eram Shin e Vika. Normalmente, a primeira divisão blindada já teria terminado suas férias, e estaríamos entrando em treinamento. Mas esse equipamento protótipo ainda está sendo ajustado, então, se não fosse por esse assunto, vocês essencialmente estariam de prontidão sem motivo. Isso acaba funcionando convenientemente para nós. Os 2.000 processadores que compunham o pacote de ataque foram divididos em 4 grupos. 2 dos grupos eram responsáveis pela atividade operacional. Um estava em treinamento, e o grupo restante estava de folga e tinha tempo para se concentrar em seus estudos. Após a operação no Reino Unido, a primeira divisão blindada de Shin entrou em seu período de folga. Esse mês estava prestes a terminar, o que significaria que eles entrariam em seu período de treinamento. Ou pelo menos deveriam, mas, como o cronograma de treinamento girava em torno do uso de um novo tipo de equipamento e, uma vez que o desenvolvimento começou apenas recentemente, os testes finais desse equipamento ainda estavam em andamento. Isso fazia parte da troca tecnológica da Aliança com seus vizinhos. Não era uma invenção inteiramente nova, mas sim um equipamento usado pelos feudres da Aliança, adaptado para uso nas regiões da Federação e do Reino Unido. Ainda assim, o desenvolvimento havia começado apenas no decorrer deste mês e já estava tão próximo da conclusão. A reputação da Aliança como uma gigante tecnológica era bem merecida. Mas, uma vez que obviamente não podiam começar o treinamento com um equipamento que ainda não estava pronto, a fase de treinamento de seu cronograma teve que ser adiada. Com exceção de Shin e Vika, todos os comandantes e suas respectivas esquadrilhas foram trazidos para a Aliança para visitar e também auxiliar no treinamento. Como um favor da Aliança, todas as esquadrilhas, não apenas a de Shin e Vika, receberam permissão para usar o resort de saúde, que normalmente era reservado para o exército da Aliança. Relembrando a diversão animada que ele havia visto anteriormente, Shin deu de ombros. Sim, afinal, isso era. Isso significa apenas que nossas férias foram estendidas um pouco. E todos os outros estão se divertindo. Eu estou incluso nisso. Isso é bom de se ouvir. A primeira divisão blindada e suas 6 esquadrilhas, que formam o núcleo da unidade, viram coisas horríveis demais, e com muita frequência. A alta cúpula decidiu que vocês precisam de um cuidado especial, e vocês também tinham negócios aqui no Reino Unido. A montanha de cadáveres decompostos que encontraram no labirinto subterrâneo Charité. A estrada de cerco feita a partir dos cadáveres mecânicos de Sirins e Alconóis na base Cidadela de Revis. A discriminação e o ódio desproporcional a que foram submetidos desde crianças. A unidade de saúde mental havia relatado que os processadores precisavam urgentemente de algum tipo de alívio do estresse. Normalmente, os soldados tinham períodos de folga para aliviar o estresse que se acumulava durante a atividade operacional. Mas no caso dos 86, eles não tinham cidades natais ou famílias para onde voltar. O lugar mais próximo que podiam chamar de lar era a cidade do outro lado do rio da base de origem do pacote de ataque em Rustamer, onde estavam suas instalações escolares. Verdade, eles estavam do outro lado do rio, e podiam viver nas instalações de dormitório da escola durante as férias, mas o local parecia uma extensão da base,
e os sons de treinamento e tiros em branco ainda podiam ser ouvidos no ar. Por anos, os 86 estiveram imersos em combate. Eles estavam mais acostumados aos sons da guerra do que ao silêncio pacífico. Portanto, se não conseguissem se livrar da presença da guerra durante as férias, isso não aliviaria verdadeiramente o fardo em suas psiques. Tenho certeza de que você ouviu, mas as outras crianças da primeira divisão blindada foram enviadas para instalações de recreação em toda a federação. No entanto, o sargento Morbernhold e o esquadrão Nordlistrick recusaram a oferta e preferiram passar um tempo em suas cidades natais. Isso faz sentido, disse Lena. Por sinal, os processadores que não estavam presentes permaneceram em atrações turísticas e resorts de saúde que antes pertenciam a seus tutores legais. Esses nobres do passado ainda tinham algum poder latente sobre esses lugares e o usavam para garantir tratamento preferencial para a unidade. Quando a guerra terminar, gostaria de levar toda a unidade a um resort, disse Gretchen. A um perto do Mar do Sul. Não seria justo de outra forma. Não pareceria que a guerra terminou. O mar. Shin, que estava sentado ao lado de Lena, se sobressaltou com essa palavra. Gretchen não a disse de propósito, mas... Quero te mostrar o mar. A vastidão azul que Lena nunca tinha visto. Quando a guerra terminasse. Juntos, apenas os dois. Apenas nós dois? Lena sacudiu esse pensamento repentino. Isso era trabalho. Ela estava de serviço. Não era hora. Por sinal, o gravador de missão do Reginleif preservava tudo que o processador a bordo dizia. E foi por isso que Gretchen, a comandante da brigada, ouviu o que Shin disse durante aquela conversa. Lena não sabia disso, porém. Depois de fazer esse comentário implícito, Gretchen olhou significativamente para Shin, mas ele olhou bruscamente para o lado de propósito. O cabo que dirigia o veículo dele se manteve calado até então, pois precisava se concentrar na condução durante a noite escura. Mas agora ele falou com ele sem desviar os olhos da estrada. Quando a guerra terminar, venham visitar a Aliança novamente. Só para passear. Temos muitos lugares maravilhosos que não foram dominados por essas malditas máquinas. Gostaríamos que vocês os vissem. Obrigada, cabo, disse Gretchen sorrindo. O carro deles logo parou. A aliança não era tão fria e recebia mais luz solar do que a Federação e o Reino Unido, então era abençoada com florestas densas. As matas serviam como cobertura natural e formavam um dossel espesso de folhagens se deixadas crescer. Abaixo delas, havia uma única instalação que parecia ter sido construída no solo. O lugar provavelmente foi projetado para funcionar como quartel-general disfarçado pelo terreno elevado. Estava fortemente guardado com camadas duplas de arame farpado e 2 sentinelas. Lena e os 86 tinham visto algo assim em sua base na Federação. Esse era o nível de vigilância que se esperaria de uma instalação militar que guardava informações altamente confidenciais. Entrar e, é claro, olhar para dentro era incrivelmente restrito. Era uma gaiola que guardava os segredos da defesa de uma nação. O motorista apresentou seu cartão de identificação, que abriu o portão da base. Eles desceram por uma estrada sinuosa e, eventualmente, pararam em frente a um edifício. Lá eles tiveram que deixar o carro e mostrar seus cartões de identificação individuais para que a porta de metal se abrisse. Após fechar a porta, Gretchen perguntou. Então, o que vocês sabem sobre a situação atual? Os 2 motoristas não tinham permissão para entrar neste prédio. Eles não tinham autorização para acessar as informações internas. Portanto, eles apenas os saudaram e voltaram para o carro. Esta era uma pergunta que Gretchen não podia fazer até agora. Uma investigação conjunta realizada pelas seções de inteligência da Federação, do Reino Unido e da Aliança, embora a Aliança não tenha participado da operação anterior. Eles são considerados uma nação amiga, e não temos motivos para excluí-los da investigação. Como compensação por participar, eles assumiram o desenvolvimento do novo equipamento para nós. A Aliança de Wald desenvolveu o primeiro Feldris do mundo no passado para defender seu território montanhoso com seu terreno irregular. Como a Aliança tinha poucos pastos e terras agrícolas, muitas pessoas não tinham a opção de trabalhar na produção de alimentos. Por anos, essas mãos sobressalentes foram relegadas ao comércio,
ao militar, à pesquisa e à indústria, e como resultado, a aliança tinha uma grande vantagem quando se tratava de forças industriais e desenvolvimentos tecnológicos. Dito isso, eles não eram páreo para o Império Geadiano em seu auge. Com seus grandes territórios e uma quantidade considerável de colheita e arrecadação de impostos de seus muitos súditos, as grandes casas nobres do Império podiam afundar toda a sua riqueza, forças industriais e tempo livre em pesquisas. Cada casa nobre competia contra as outras, e o Império acabou possuindo um conhecimento tecnológico transcendente. Mas, neste caso, o verdadeiro valor da aliança reside em sua neutralidade. A República Federal de Gilead fica na mesma terra que o Império, que criou a Legião. E o Reino Unido desenvolveu o modelo Mariana. Quando chegar a hora de divulgar tudo para os outros países, ter a aliança de Uald, uma nação neutra, do nosso lado ajudaria a melhorar nossa credibilidade. Mesmo que seja um pouco. Assim como a base da Cidadela Revis do Reino Unido e o acampamento de formação de reserva, essa base tinha suas instalações centrais subterrâneas. Eles pegaram um elevador que desceu vários níveis e saíram em um corredor artificial e frio. Um interrogatório comum entre as agências de inteligência dos 3 países, Vika, que manteve a língua até agora, finalmente abriu a boca para falar. E depois de um mês inteiro de interrogatório, eles ainda não têm nada. Os olhos de Lena se arregalaram de surpresa. Grete se virou e estreitou os olhos para ele. Ele disse essas palavras de forma tão indiferente quanto alguém recitando o conteúdo de um livro de memória. Para ele, isso era mais do que mera conjectura. Senão, os oficiais de inteligência nunca se permitiriam pedir ajuda pessoal de combate como Nozen e eu. Eles têm seu orgulho a considerar. Eles se veem como aqueles que lutam em uma guerra de informações, ao contrário de bárbaros que usam violência. Chamar pessoal de combate para o campo deles? Na maioria dos casos, sua dignidade nunca permitiria. Grete deu um suspiro curto. Sim. Você está certo. Eles não conseguiram nada disso. Nem mesmo o nome de quando ainda estava viva. Nome, posto, data de nascimento e número de identificação, esses eram os detalhes que um soldado capturado deveria divulgar a seus capturadores, como acordado nos tratados de guerra. Pressupondo, é claro, que esses países cumprissem esses tratados. A legião não fazia prisioneiros, nem fazia distinção entre soldados e civis quando matava pessoas. Eles não eram programados para reconhecer tratados de paz que proibiam fazer prisioneiros e matar civis. Mesmo assim, o ramo de inteligência tinha que buscar essas informações básicas. Eles manchariam o nome deles se não o fizessem. Mas a legião não era afetada por drogas ou soro. Eles não sentiam dor, então não podiam ser torturados. Oficiais de interrogatório tinham maneiras de extrair informações de um prisioneiro mesmo sem recorrer a essas medidas. Dizia-se que os verdadeiramente habilidosos conseguiam obter as informações necessárias sem sequer tocar em seu alvo. Aparentemente, ele é completamente insensível a todas as formas de comunicação. Fala, texto. Nada parece fazer com que reaja. Eu vejo. Que incômodo, disse Vika. Nesse caso, era claro porque mesmo os oficiais de interrogatório mais experientes não obtinham resultados. É possível conversar com ele? Esse é realmente o dela? Ela ainda mantém as memórias e a personalidade que tinha como humana? Todos estão começando a duvidar. E é por isso que eles nos chamaram. Assim como na superfície, o longo corredor foi construído de maneira sinuosa, para diminuir a velocidade de marcha do inimigo em caso de invasão. No final deste corredor havia uma porta de metal resistente com 3 trancas. A porta se abriu e, ao entrar, uma voz com sotaque da Federação começou a instruí-los pelos alto-falantes. Eles fizeram o que lhes disseram e entraram na próxima sala. Lá, foram recebidos por soldados que se viraram para encará-los. Alguns vestiam uniforme cinza-ferro da Federação. Outros tinham o uniforme roxo escuro do Reino Unido. E alguns deles tinham o uniforme amarelo-marrom da Aliança. Entre os soldados da Federação estava uma jovem oficial com cabelos escarlates e olhos vermelhos-sangue, que olhou para Shin de relance. Ela esboçou um sorriso fino que somente ele notaria. Shin podia dizer que ela era uma agente especial da Federação que fazia uso de seus poderes sensoriais.
Provavelmente ela descendia da linhagem Maika, o clã de sua mãe, que possuía o poder da telepatia. Marquês da Maika havia dito a eles que o clã Maika tinha famílias subsidiárias capazes de ler a mente de pessoas que não eram parentes deles. Se nem ela conseguisse detectar os pensamentos do alvo, era natural que começassem a duvidar se o que estavam lidando era, de fato, um ser consciente. A sala em que estavam era originalmente destinada a testar armas em estágios de desenvolvimento. As paredes eram cobertas por placas de metal, provavelmente como uma forma de prevenir perturbações eletromagnéticas. Uma parede blindada separava a parte da sala em que estavam da parte de trás, que abrigava uma grande cela de contenção e uma pequena câmara de observação apertada bem ao lado. A janela provavelmente era a prova de balas e explosões. Uma luz polarizada foi colocada para brilhar na câmara de contenção, de modo que a câmara de observação não fosse visível através da janela de acrílico espesso por dentro. E do outro lado daquela janela, sentada com as pernas removidas, presa no lugar por múltiplos parafusos que a fixavam ao chão, havia uma única unidade Amaze. Armadura branca lunar. Um sensor óptico dourado único dessa unidade. Seus armamentos haviam sido removidos muito antes de ser capturada, e ela ostentava a marca pessoal de uma deusa apoiada na lua crescente. De Merciless Queen. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.